Olá! Está começando mais um episódio, o primeiro da temporada de 2025 do podcast Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Seja bem-vindo, caro ouvinte, cara ouvinte. Esse é o primeiro episódio da temporada do Entrando no Clima. Aqui é o espaço onde trazemos informações fresquinhas sobre os temas das mudanças climáticas, sempre com análises bem embasadas e entrevistas especiais. No episódio de hoje, vamos contar para vocês tudo mesmo que o ECO está planejando para a cobertura da COP30, que acontecerá pela primeira vez no Brasil, na cidade de Belém, no Pará. Quem nos traz essas informações é o Paulo André Vieira, diretor executivo da Associação ECO. E para nos ajudar a entender o cenário e grandes temas do evento que se avizinha, conversamos com a Giovana de Miranda, gerente de comunicação e de programa do CPI da PUC-Rio. Eu sou Márcio Zenzê, diretor de conteúdo de O ECO e falo diretamente dos estúdios da SPM Rio. Por aqui, estou sempre muito bem acompanhado da jornalista especial em clima e política ambiental de O ECO, Cristiane Przybyski, falando diretamente de seu home office em São Paulo. Cris, seja muito bem-vinda a mais esse episódio, a mais essa temporada e mais um ano de cobertura de conferências. Oi, Márcio. Oi, ouvintes. Tudo bem? Estou muito feliz de estar de volta, dando início a mais uma temporada do Entrando no Clima. Muita coisa boa vai acontecer esse ano, hein, Márcio? Para resumir tudo isso, a gente vai conversar, como eu adiantei, com o Paulo André Vieira, diretor executivo aqui do site O ECO. Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu gostaria de começar te pedindo para falar um pouquinho sobre a longa experiência do ECO na cobertura de eventos como a COP e por que esse ano é tão especial e desafiador. Oi, Márcio. Oi, Cris. Tudo bem? Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Pois é, o ECO nasceu dessa necessidade ali de produzir um jornalismo bem rigoroso, baseado em apurações profundas, né, informações que são cientificamente comprovadas. E a gente vem cobrindo a COP já há muito tempo, desde a primeira vez que a gente esteve lá, em 2007, na Conferência de Bali, e a gente cobriu muitos outros eventos também, né, como as conferências de biodiversidade, de oceanos e muitos outros. E desde então a gente vem trabalhando, né, para amplificar vozes, influenciar na agenda ambiental e conectando dados confiáveis a um jornalismo que alcance muitos públicos, né, desde lideranças locais até grandes organizações. Paulo, eu tenho algumas perguntas para você também. Hoje em dia, a gente tem percebido um crescimento do interesse do público por pautas climáticas, né? Especialmente à medida que os eventos extremos evidenciam os impactos dessas mudanças. Como que você enxerga o papel do ECO nesse momento de intensificação dos debates climáticos e ambientais no país? Cris, acho que o nosso papel é fundamental, né? A gente vive um período em que a sociedade está muito mais atenta aos desdobramentos das mudanças climáticas. É crucial que ela tenha acesso, né, a informações precisas e baseadas em evidências. E aqui no ECO a gente precisa falar sempre sobre sistemas, seja política ambiental, transição energética, sistemas alimentares e negociações internacionais, né? Não só de uma maneira que nosso público entenda, mas também em alguns casos, né, como a gente costuma sempre fazer, expor essas incongruências, né, que existem, o que é preciso ser feito, o discurso que tem os setores público e privado e o que efetivamente está sendo feito. E nesse podcast aqui, que eu acompanho também, vocês sempre trazem essas discussões com muita propriedade, né? Eu também tenho uma pergunta, assim, a gente trabalha junto aqui e vê que o nosso público é composto por leitores e ouvintes que muitas vezes já são familiarizados com as questões socioambientais, atuando em organizações públicas e privadas ligadas ao campo climático e ambiental. Como é que o ECO tem conseguido envolver esse público e promover a participação ativa na agenda climática? A gente tem investido muito nessa produção de conteúdos mais acessíveis e contextualizados, que vão desde reportagens investigativas até análises, né, que dialogam com as realidades locais. E essa diversidade de formatos e abordagens permite que de diferentes grupos, que vão desde as comunidades tradicionais até lideranças urbanas, elas se sintam parte desse debate e encontrem oportunidades de influenciar políticas públicas e também soluções climáticas. E essa conexão, ela fortalece também a nossa missão aqui no ECO, né, que é de ampliar a participação na sociedade civil.
Paulo, durante as conferências, muita gente me procura e fala que está acompanhando, pergunta quando que sai o próximo episódio do Entrando no Clima. Eu queria te perguntar por que esse formato ele é tão importante, principalmente nesse ano, com a realização da COP30 lá em Belém. E também estender essa pergunta, quero saber quais são as novidades para a cobertura de clima no ECO esse ano. Esse formato aqui que a gente está fazendo, o podcast, ele permite que seja feita uma abordagem mais detalhada e humanizada desses temas que a gente precisa cobrir. Cria um espaço de diálogo com esses diferentes atores e vozes que estão envolvidos na agenda climática. E com a COP30 aqui no Brasil, ainda mais fundamental termos um canal que não só informa, mas também contextualiza as discussões e as negociações internacionais, aproximando esse público dos desafios e das soluções que estão sendo debatidas em nível global. E, além disso, esse ano a gente está colocando no ar uma página especial que concentra toda a cobertura que a gente está fazendo da COP30, incluindo os episódios dos podcasts, reportagens especiais, uma sessão nova de notinhas, curtinhas da COP, e uma nova série do nosso dicionário ambiental, que é focado em explicar os principais termos relacionados à cobertura climática. E o endereço da página é bem fácil, facinho, é o eco.org.br/COP30. Mas o link você vai encontrar aqui na descrição do episódio também. Para concluir, qual que é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes que acompanham o ECO e também o nosso podcast Entrando no Clima, especialmente diante desses desafios do jornalismo ambiental e das mudanças climáticas? Olha, é urgência, mas também com esperança, É urgente que cada um de nós se engaje nessa luta contra a desinformação e na defesa de um futuro mais sustentável. Mas fazendo isso com esperança de que vai ter um futuro, que não está tudo acabado. A gente tenta fazer a nossa parte através do jornalismo, construindo pontes, trazendo informações para que as pessoas possam tomar suas decisões com consciência. É um desafio, que só é possível de ser enfrentado coletivamente. Maravilha, Paulo André, vamos seguir juntos, vamos enfrentar esse desafio coletivamente, inclusive com a Cris, que estará lá em Belém, junto com outros repórteres, e o endereço vocês já decoraram, oeco.org.br/COP30. Obrigado, Paulo, até a próxima. Obrigado, Márcio, obrigado, Cris, e vamos trabalhar, vamos embora. Cris, ouvintes, antes da gente passar para o segundo bloco, eu queria deixar aqui uma super sugestão para vocês, o podcast Rádio Escafandro. Eu sou fã e ouvinte. Para quem ainda não conhece, cada episódio da Rádio Escafandro é um mergulho profundo em um tema, sempre com vários entrevistados e uma narração que amarra começo, meio e fim das histórias. Muitos deles conversam diretamente com o nosso conteúdo, inclusive. No episódio 108, Salve o Planeta, Pergunte-me Como, eles falam sobre greenwashing. No episódio 82, por exemplo, O Homem que Quase Destruiu o Mundo 2 vezes, eles investigam por que a gente conseguiu controlar as emissões de CFC, mas não consegue controlar as emissões de carbono. Além disso, eles fazem séries especiais, como a série Dois Rios, onde investigaram interesses fundiários numa ilha ao lado de um presídio abandonado, numa apuração que acabou chegando até a família Bolsonaro. Procure no seu tocador de podcast ou acesse radioescafandro.com e aproveite esse mergulho profundo. Nossa entrevistada de hoje é a Giovana de Miranda, do CPI da PUC-Rio, que traz um panorama dos resultados da COP29 e os desafios herdados pelo Brasil para a conferência deste ano. Cris, como foi essa conversa? Márcio, ouvintes, foi uma conversa muito legal. A Giovana é mestre em Relações Internacionais e tem pós-graduação em Resolução de Conflito pela Maxwell School da Universidade de Syracuse. Ela também é graduada em Relações Internacionais pela PUC-Rio. Então, é claro, a gente trouxe ela para ouvi-la em relação à COP29, o que foi decidido, para preparar melhor os nossos ouvintes para o que está sendo feito agora no Brasil em preparação para a COP30. Então, ela falou sobre mercado de carbono, sobre adaptação e sobre o tema do financiamento que foi herdado pelo Brasil, uma batata quente aí que o Brasil vai ter que resolver. Ela falou sobre os resultados da COP29 e também sobre outros assuntos que vão ter influência direta na Conferência do Clima que vai ser realizada esse ano aqui no Brasil, lá em Belém, em novembro próximo. Mas eu vou deixar com a Giovana. Vamos ouvir?
Giovana, obrigada por estar aqui conosco nesse episódio de estreia da 3ª temporada do podcast Entrando no Clima. Giovana, eu gostaria de perguntar para você, começar perguntando para você sobre os resultados da COP29 que aconteceu no Azerbaijão no final do ano passado, porque o que aconteceu o ano passado reflete no que vai acontecer este ano na COP30. Você poderia falar para a gente um pouco, em linhas gerais, o que a COP29 trouxe, deixou de legado para o Brasil? Muito obrigada, Cristiane. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. Então, respondendo a sua pergunta, né, a COP29 ela foi uma conferência marcada por grandes impasses e uma negociação bastante difícil, especialmente no que diz respeito ao financiamento climático. Mas a gente consegue, sim, ver alguns progressos importantes que aconteceram no ano passado. Então, um dos destaques foi o avanço na regulamentação do mercado de carbono, né, o artigo 6 do Acordo de Paris, que logo no primeiro dia da conferência os países chegaram a um consenso sobre os padrões necessários para um mercado global de carbono. E isso representou um passo muito importante para tornar esse mercado de carbono mais transparente e mais funcional também. Outro ponto positivo foi a criação da Rota de Adaptação de Baku, que foi um programa que vai apoiar os países em desenvolvimento na implementação dos planos nacionais de adaptação. Essa iniciativa, ela tem o objetivo de desenvolver indicadores que orientem esforços para alcançar essa meta global de adaptação. E foi determinado, inclusive, que para a COP30 existe um grupo de especialistas técnicos, né, que estão revisando e aperfeiçoando esse mapeamento de indicadores com o propósito de contribuir com o objetivo global de adaptação. Mas realmente o grande impasse da COP29 foram as negociações sobre financiamento climático. Então, a COP29 era para ter sido a COP do financiamento, né, onde os países eles precisavam definir a nova meta quantificada coletiva, né, que se chama NCQG, que é uma meta de financiamento climático global para pós 2025. E o que a gente viu depois de um atraso de 2 dias nas negociações é que o acordo final ele prevê apenas 300 bilhões de dólares anuais até 2035. E esse valor ele é visto como muito insuficiente, né, por vários países, inclusive o Brasil, que defende uma meta de pelo menos 1,3 trilhão de dólares. E daí que surgiu também a Rota Baku-Belém, onde foi definido que as presidências da COP29 e da COP30 trabalhariam juntas para mobilizar esse valor de 1,3 trilhão de dólares, com o objetivo de ampliar o financiamento climático para os países em desenvolvimento. Então, essa Rota Baku-Belém, ela estabelece que seja incluído especialmente recursos não reembolsáveis, né, que foi também uma solicitação muito importante para os países em desenvolvimento. E até a COP30, os governos do Azerbaijão e do Brasil, eles precisam negociar um plano para escalonar esse financiamento. Então, a COP29, ela não trouxe uma grande resposta para o financiamento climático, mas ela abriu, sim, um caminho para que esse tema consiga avançar um pouco mais, né, na COP30. E agora a gente está nesse momento que não só é preciso escalar a mobilização de recursos, mas também focar na implementação dessa meta de financiamento, né? Então, na COP desse ano, vai ser importante ver o desenvolvimento de métricas de quantificação para avaliação do cumprimento dessas metas de financiamento climático. Giovana, muito se falou, né, o ano passado, que os resultados que a COP29 trouxe foram um fracasso, estavam muito aquém do que foi esperado. Você acha que o resultado da COP29 deixou muito mais trabalho para o Brasil na COP30? Ou ele já seria esse trabalho, já era, esse montante de trabalho já era previsto?
Então, o que a gente viu no final das negociações da COP29, né, essa dificuldade de se chegar a uma conclusão nas negociações, esse impasse sobre o montante, né, dessa meta de financiamento climático, sem dúvida criou um espaço difícil de avançar nesse tema. Então, acho que o Brasil, ele herda a COP30 com desafio, né, de conseguir implementar essa meta e de conseguir ampliar essa meta de financiamento climático. Giovana, eu queria te perguntar também em relação ao contexto que a gente vive, né? A COP, as negociações climáticas, elas não acontecem somente no momento de uma conferência do clima. Aconteceu alguma coisa relevante da COP29 até agora, que a gente está gravando esse podcast em março, que a gente inicia essa nova temporada do Entrando no Clima? O que de relevante aconteceu que impacta na negociação climática global? Eu acho que o que a gente está vendo é algo que está, na verdade, que existe um aprofundamento de tendências que já estavam em curso há algum tempo, né? Então, hoje a gente tem para a agenda internacional um grande desafio que é a crise do multilateralismo, né? Existe uma perda de confiança nos espaços multilaterais e esse risco de esvaziamento das instâncias ele é bastante preocupante, porque a gente sabe que é justamente dentro desses espaços, né, que a gente consegue avançar políticas climáticas globais. Enfim, não existe uma solução individual a nível de país ou de empresa que vai ser suficiente enfrentar essa crise climática. A gente está vendo também que essa crise climática ela continua avançando de maneira desenfreada, né? 2024 foi o ano mais quente da história, a temperatura média ela ultrapassou 1,5 graus e essas ações coordenadas elas se tornam cada vez mais urgentes. Existe também um movimento interessante que está acontecendo no cenário internacional, que é o fortalecimento do bloco, né, dos países BRICS. Então, esse grupo ele tem ganhado um peso político maior, né, mais importante, e ele, inclusive, pretende chegar à COP30 com um posicionamento único, o que pode ter um impacto bastante significativo para as negociações. Eu acho que é importante também lembrar que o Brasil em si, ele está vivendo um momento bastante único na política externa, né? Ano passado, o Brasil foi presidente do G20, esse ano o Brasil é presidente dos BRICS, da COP30. Então, a gente está num cenário em que o país, ele não só tem esse espaço, essa chance de se solidificar, né, o protagonismo na agenda global, mas também tem uma oportunidade única de buscar uma maior consistência de ação entre essas diferentes agendas, né, esses diferentes fóruns multilaterais. Eu queria te perguntar agora especificamente sobre a Conferência do Clima que vai acontecer no Brasil, aqui em Belém, em novembro próximo. Qual que é a importância da COP30 e o que ela significa, o que significa para o Brasil sediar uma Conferência do Clima? Então, a COP30 ela é um momento chave, né, tanto para o Brasil quanto para a agenda climática global como um todo. E é uma oportunidade do país consolidar essa liderança e influenciar o rumo das negociações internacionais. O Brasil ele sempre teve um histórico muito forte na agenda ambiental. Existe uma diplomacia climática bastante competente, que teve um papel central em acordos importantes, desde a Rio 92 até o Acordo de Paris. Então, agora que a gente está nesse momento em que a gente tem uma crise no multilateralismo, uma crise climática que está tomando força muito grande, o Brasil ele tem essa posição privilegiada, né, de construir pontes e de trazer também soluções para a mesa de negociações que talvez não tivessem oportunidade de se apresentar antes. Então, a COP30 ela é uma oportunidade também para o país mostrar que o próprio Brasil pode oferecer soluções climáticas globais. Então, um exemplo disso, né, um tema que não tem tanto espaço assim normalmente no âmbito internacional, que são as soluções baseadas na natureza, né? Essas soluções elas têm um enorme potencial, tanto para mitigação quanto para adaptação, e que isso pode ser muito bem aproveitado.
Inclusive, o Brasil ele tem um potencial gigante na agenda de restauro e a gente tem muito a ganhar com a captura de carbono, né, via restauro florestal. Então, existe uma oportunidade, né, do país trazer essas outras soluções que nem sempre existem espaço para elas, né, à mesa da negociação. E essa presidência da COP30, somada à liderança que o Brasil está tendo dentro dos BRICS, a participação ativa que o país tem em outros fóruns internacionais, ela abre um espaço para o país se tornar esse ator global, né? Mas não é só também sobre um protagonismo agora, em 2025. Pode, inclusive, redefinir até a posição do Brasil nos próximos anos, né? Tanto na agenda climática, quanto para a geopolítica internacional como um todo. Giovana, agora para a gente concluir, eu queria que, em linhas gerais, você dissesse para a gente o que a gente pode esperar para essa COP30. O que a gente precisa ver nessa COP é uma reconstrução dessa confiança, né, no processo multilateral e uma maior mobilização de recursos financeiros e uma melhor implementação dessas metas de financiamento climático. A presidência brasileira, ela acabou de lançar, né, agora no início de março, uma carta que descreve que o sucesso da COP30 não depende apenas do Brasil, né, mas de um esforço global. E a presidência ela quer adotar o que eles estão chamando de coletivo para ação climática, que é essa ideia de que não existe um único país que vai salvar o mundo, mas sim que é necessário um conjunto de esforços coordenados. E a presidência também já comunicou que um dos principais eixos da COP vai ser garantir que a adaptação receba tanta atenção quanto mitigação. E isso é uma grande novidade, né? A gente não vê isso normalmente no âmbito das negociações, não existe esse destaque tão grande para adaptação. Inclusive, a gente vê isso refletido nos números de financiamento climático, né? Onde os recursos destinados à adaptação são muito menores do que aqueles para mitigação. Além disso, né, por se tratar de um tema que é muito importante para o Brasil, uma agenda que deve ganhar mais destaque nessa COP do que em COPs anteriores é a agenda de florestas, né, especialmente no espaço da agenda de ação da COP, né, que é o espaço paralelo às negociações. Então, o Brasil ele já vem liderando iniciativas como o Unidos pelas Nossas Florestas, que é um grupo de 18 países em desenvolvimento com florestas tropicais, que estão buscando maior desenvolvimento econômico aliado à proteção florestal. Inclusive, o CPI, né, tem dado suporte ao Ministério de Relações Exteriores para o desenvolvimento de soluções financeiras para florestas tropicais. E a gente deve ver um destaque maior também para as soluções baseadas na natureza como um todo, mas especialmente para restauro florestal. E aí, já no campo do financiamento climático, a presidência brasileira ela pretende trabalhar com a presidência da COP29 na rota Baku-Belém, e aí nesse esforço de aumentar os recursos destinados aos países em desenvolvimento. E a presidência da COP ela também está promovendo o que eles estão chamando de balanço ético global, que é essa ideia de trazer diferentes perspectivas de cientistas, políticos, líderes religiosos, povos indígenas, para debater os compromissos e as práticas éticas para lidar com a crise climática. E aí, por fim, também acho que alguns temas que a gente deve ver como centrais nas discussões é a implementação dos resultados do Balanço Global, né, que foi finalizado lá na COP28, e o Programa de Trabalho para a Transição Justa. Estamos chegando ao final do 43º episódio de Entrando no Clima, mas calma que esse é só o começo da nossa temporada. O que vem mais por aí, Cris? Márcio, ouvintes, nós temos uma programação super especial para essa temporada do Entrando no Clima. A gente vai falar de temas importantes que têm influência direta na luta contra as mudanças climáticas, que são setores que estão diretamente ligados, como o petróleo, mudança do uso do solo, sistemas alimentares. E mais pertinho da COP, a gente vai começar a ouvir as diferentes vozes que vão participar da conferência, né? Como pesquisadores,
pesquisadores, sociedade civil, as comunidades indígenas, a juventude. Então, assim, não estou querendo dar spoiler, mas vai ser uma temporada muito rica, muito legal, e que a gente pretende que seja também importante para ajudar os nossos ouvintes a se prepararem melhor para a Conferência do Clima, mesmo que eles estejam apenas acompanhando pelo nosso podcast. Olha, você não vai dar spoiler, mas eu vou, tá? O próximo episódio tem uma entrevista sensacional com a Sueli Araújo, então a gente já tem um encontro marcado, daqui a 15 dias vai ao ar o segundo episódio da temporada. Cris, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, eu encontro vocês. Tchau, tchau. Esse episódio é uma realização do site OECO de jornalismo ambiental. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em catarse.me/oeco. Para acompanhar toda a nossa cobertura sobre a COP30, acesse oeco.org.br/COP30. Eu, Márcio Zenzê, sou responsável pela coordenação do podcast. A Cristiane Prisibischi é diretora criativa e produtora. Juntos, nós assinamos a apresentação e o roteiro dos episódios. Quem faz a assistência de produção do projeto é o Vinícius Nunes. As redes sociais são de responsabilidade da Andressa Cabral e Daniela Mendes. A trilha sonora que você ouviu é assinada por Nat Keefe e está disponível na biblioteca de áudio do YouTube Studio. A gravação, edição e mixagem é de responsabilidade de Jerônimo Orselli. Nessa temporada temos o apoio do Centro de Formação e Produção em Jornalismo, CFPJOR, da ESPM Rio, de onde eu falo com vocês. Nesse episódio, agradecemos a colaboração de Paulo André Vieira, Giovana de Miranda, Gabriela Maier e Guilherme Costa. Vamos encerrando por aqui e nos vemos no próximo episódio. Até lá!